No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Radar de notícias. Conosco aqui no estúdio é a especialista Camila Amato. Bom dia, Camila. Bom dia, Pedro. Obrigada pelo convite. Obrigado pela presença. Comigo aqui na bancada o jornalista Paulo Manso. Bom dia, Paulo. Bom dia, Pedro. Bom dia a toda a equipe. Bom dia, Camila. Bom dia. Bom, Camila, você é especializada nessa área de administração de condomínios, né? Isso, Pedro. Na verdade, eu atuo na área há 12 anos, né? Então, já criei algum pouquinho de conhecimento aí na área e em alguns episódios bem peculiares aí de condomínio. Eu imagino, eu sou subsíndico, eu já tenho alguns, imagine Opa! você. O que você tem a dizer para quem mora em condomínio? Olha, Pedro, é tão vasto o assunto que daria pra gente fazer assim uns 15 programas. Se você topar, eu faço contigo. Combinado. Eu acho que é bem bacana a gente abordar isso. Mas assim, o que acontece? Condomínio, lógico, é um espaço em comum dividido por várias pessoas, né? Então quem imagina que tem aquela ilusão, nossa, eu vou morar num condomínio porque eu vou entrar no meu apartamento e eu não vou ter que me incomodar com o mundo externo. É uma ilusão. Né? Então, na verdade, o condômino, né, em si, ele tem que ter uma autorresponsabilidade, porque ele tem o seu papel dentro do condomínio e nem tudo é culpa do síndico. Eu costumo dizer, Camila, eu imagino que nós somos sócios, né? Quem mora no condomínio tem um monte de sócios. Exatamente, cada um corresponde pela sua fração ideal, né, que seria a sua cota societária, né, vamos dizer assim, para ficar mais prático o entendimento. Tem gente que acha que é dona do condomínio. Acha. Diga, Paulo Manso. Camila, a gente vê nas grandes cidades uma verticalização gigante, né? Sim. Crescente. Você acha que falta um pouco de cultura para o pessoal principalmente o pessoal mais velho, aqueles casais com mais idade, que os filhos cresceram, seguiram a vida, viveram a vida toda em casas de rua, normais, né? E agora vão morar no condomínio por ter um lugar menor, mais segurança, e não tem a cultura de morar em sociedade? Na verdade, assim, se a gente buscar um pouco lá pela história, a gente vê que toda a história de condomínio, de formatos de condomínio, ela veio se modificando de acordo com a sociedade. Antigamente tinha-se apartamentos muito grandes, né? Com uma infraestrutura muito bacana, mas não se tinha garagem, que é o que a gente encontra muito na região do Centro Antigo de São Paulo ou Higienópolis, né? E isso foi aumentando, assim, a necessidade da garagem, das áreas de lazer, e hoje em dia a gente tem um formato que todo mundo busca o conforto, só que ninguém convive. Pode perceber, se vocês moram em condomínio clube, eu tenho áreas de lazer no meu condomínio. Você pode contar nos dedos quem são aqueles condôminos que realmente usam essas áreas de lazer. Então, ou seja, aquela autorresponsabilidade que a gente mencionou no início do programa, o que acontece? Você tem que ter exatamente aquela consciência, eu vou morar assim, eu tenho uma parte da minha fração ideal do meu apartamento, que é a minha propriedade privada, porém, eu também tenho uma participação daquela área comum. E não é só na responsabilidade do pagar o condomínio, mas é na convivência. Porque é aquela coisa, se você não respeitar o horário das 10 horas, você também já está incomodando. E isso não quer dizer que durante o dia você possa fazer o barulho que você quiser. Não, a partir do momento que ele se tornar incômodo ao próximo, né, isso também você já está infringindo uma lei condominial. Agora, Camila, uma grande pergunta sempre feita em condomínios: qual é o poder do síndico? Até onde vai o poder do síndico? Olha, o poder do síndico, ele está previsto nas duas leis, né, do condomínio que rege toda essa parte de gestão administrativa, que é a Lei 4591 de 64, que é a primeira lei de condomínio, e no 10406, que é do Código Civil, tá? Ele tem lá como se, de cor eu não me lembro todas as funções do síndico, mas assim, administrar corretamente o condomínio, fazer valer as ordens do condomínio, que são tanto as legislações, né, federais, municipais, enfim, como a convenção do condomínio e regulamento interno, né? Ele tem que comunicar de prontamente quando o condomínio tem um processo judicial, ele tem que se prestar contas anualmente. Então, assim, ele tem coisas que são bem específicas e bem diretas em relação à legislação, porém, como eu disse até nos bastidores, cada condomínio possui a sua convenção de condomínio. Então, ou seja, o que prevê a lei é aquelas partes específicas, porém começa a se abranger de acordo com cada convenção. A convenção é superior?
Não, a legislação ela é superior e a convenção, na verdade, ela está abaixo dessa convenção de condomínio, que ela, na verdade, ela é prevista pela Constituição da Construção do Condomínio. Entendi. É o documento mais antigo do condomínio, né? Paulo? Camila, outra dúvida. Eu moro num condomínio que ele é grande, ele tem várias torres, é bastante populoso. E o meu irmão mora num bem parecido em São Paulo, só que ele já foi implantado há mais tempo. A impressão que eu tenho não é aquela coisa de achar que a grama do vizinho é mais verde que a minha, não. Mas parece que lá tudo funciona. E no que eu estou morando, por ter 3, 4 anos que foi entregue, parece que tudo está engatinhando, o sistema de segurança é falho, a definição do que pode fazer na área de lazer ou o que não pode também é falho. Tem esse tempo de maturação do condomínio depois que ele é entregue? Ele existe sim. Por quê? Porque o condomínio, quando ele é entregue uma construção e, na verdade, toda essa parte de segurança, equipamento e tudo mais é onde entra o quê? A união dos condôminos para as deliberações em assembleias e se fazer acontecer no condomínio. Então, por isso que você tem essa impressão, eu falo assim, poxa, o condomínio do meu irmão funciona e o meu não. Mas não é, todo um processo. Recentemente eu fiz a implantação de um cliente e era uma das coisas que eu abordei muito na própria assembleia de implantação. E precisa-se não só da parte do síndico, da parte da administradora efetuar o seu trabalho, como também a parte do condômino. Por quê? Porque assim, para tudo aquilo que vai se colocar em extra no condomínio, tem as taxas de previsões daquilo que tem que se manter o condomínio, onde se cria o valor condominial e posterior, vamos supor, eu quero colocar um melhor sistema de segurança ou ampliar a quantidade de câmeras. Tudo isso tem custo. Sim. E tudo isso tem que ser aprovado em assembleia. Então não adianta, por exemplo, todo mundo bater o pé num condomínio, vamos pegar o exemplo do seu, recentemente implantado com 3, 4 anos no máximo, e falar assim, poxa, mas naquele que é do meu irmão, do meu parente, funciona, a biometria funciona? Não, isso é questão de adaptação, é uma maturação. Por isso que eu te falo da autorresponsabilidade, todo mundo tem que ter essa paciência. É a mesma coisa quando a gente quer mudar a coisa na sociedade. Acho que acima da convenção e da legislação é a lei do bom senso. Essa é a pior. Meu condomínio tem 30 anos, tem problemas até hoje. Não. Ô, Camila, qual é o caso mais inusitado, ou um dos mais inusitados que você já enfrentou? Nossa, O caiu no microfone microfone. caiu. Peraí, posso? Isso, Posso? pode colocar aí. Dá licença. Oi. Bom, na verdade o que acontece? Eu tenho histórias assim, 1000 para poder contar nesses 12 anos, mas assim, a questão da convivência, eu tenho um exemplo prático e eu uso muito esse exemplo em assembleia. Muitas vezes a gente vê que está existindo festas de confraternização dentro dos condomínios, seja ela festa junina, dia das crianças, recreação, enfim, nesses condomínios tudo. Eu tinha uma questão em um cliente específico que toda vez uma mesma unidade, ela reclamava do barulho do vizinho de cima. E a gente, lógico, executava a notificação, chegamos até multar e tudo mais. Porém, o que aconteceu? Num desses eventos, esses vizinhos se conheceram. E o que aconteceu? Ele entendeu por que o vizinho dele de cima fazia tanto barulho, ou às vezes tinha alguns barulhos específicos em determinados horários. O filho deste casal, do apartamento superior, ele era autista. Então você começa a ter essa convivência em comunidade, né? Que seria o quê? É muito bom aproximar os vizinhos, até para que você se coloque no lugar do outro. Então, ou seja, nunca mais eu tive problema, por quê? Porque o vizinho de baixo entendeu que, na verdade, ele não fazia por provocação. É porque ele tinha uma criança especial e que tinha situações que ele não conseguia segurar. Se a criança fosse ou jogar um brinquedo, ou, vamos supor, vai dormir em determinado horário e não conseguir pegar no sono dentro desse horário previsto. Então você começa a ter aquele bom senso, você começa a aproximar as pessoas e fazer elas se colocar no lugar do outro. Então essas festas de condomínio, elas ajudam dessa forma. Todo mundo utilizar para aquilo que comprou. As áreas de lazer, confraternizar. Eu acho que é para isso, não para você se fechar dentro do teu apartamento e ficar alienado ao mundo. Isso acontece muito, né? Ô, Camila, eu tenho a impressão que ser síndico é muito ingrato. Bem que dizem que eleição de síndico... Não aparece candidato. Não aparece candidato. Você acha que caminha para o síndico profissional?
Pedro, sim, ele caminha, sim, a sindicância profissional está em alta, né? Então, assim, muitas vezes alguns síndicos, eles se tornam síndico por ele ser a única opção que tem no condomínio, então ninguém quer, aí vamos supor, um exemplo, o João lá é o único que vem sendo síndico durante anos e é ele que vai continuar porque ninguém tira ele de lá. A sindicância profissional, ela vem sim se tornando algo muito em destaque, só que eu ainda prezo por ser ainda a gente conseguir buscar uma regulamentação para essa profissão. Porque hoje não tem assim um órgão fiscalizador, por exemplo, como no caso do corretor de imóveis que tem o Cresce. Não tem. Entendi. A minha dúvida é o seguinte, vamos lá, meu condomínio contrata um síndico profissional. E quem demite esse síndico profissional? Na maioria das vezes, ele é contratado através de uma assembleia e quem supervisiona toda essa contratação é o próprio corpo diretivo do condomínio. Os conselheiros, subsíndicos e tudo mais. Para demitir vai ter que ter uma reunião? Sim. Eita, é complicado. Sim, ele é um contrato. Vai ter que ser votado em assembleia. Exatamente, exatamente. Porque tem muitas convenções condominiais que ela determina tanto a contratação de síndico profissional, né, que aí você terceiriza para a pessoa jurídica essa administração, como também a própria contratação da administradora mediante a assembleia. Então, tudo aquilo que for muito específico de um condomínio, por exemplo, do seu ou do Paulo, são características diferentes, mesmo que sejam às vezes no mesmo formato, mas de acordo com a documentação que é feita, que é a base do condomínio, que é a convenção. Agora, eu tenho visto aqui em Guarulhos condomínios com 10, 12, 15 torres. Eu fico imaginando, quem é o síndico? Deve ser um general formado em Harvard. Ele é um prefeito, na verdade. Então. Ele acaba sendo um mini prefeito, né? Existem, é um desafio. Na maioria das vezes, condomínios com esse porte, muitas vezes, além da administradora externa, que faz a parte de toda a administração da parte burocrática, também existe uma administração interna. Então, muitas vezes, sendo ele síndico profissional, síndico condômino, ele monta uma equipe que fica numa sala ou no escritório que tenha um espaço lá, e ele monta. Às vezes, eu conheço condomínios aí que tem, fora a administradora, mais 3 funcionários internos para poder administrar tudo isso. Tá certo. Diga, Paulo. Condomínios menores, Camila, também cabe esse tipo de serviço de administradora condominial? Sim, sim. Ele pode terceirizar. A autogestão, ela vem caindo por terra por um bom tempo, né? Até porque, assim, nós, no caso de administradoras de condomínio, a gente tem toda uma infraestrutura por trás, né? Então, a gente tem a parte de financeiro, a parte operacional do administrativo, eu tenho jurídico, eu tenho a parte de contabilidade. Então, eu tenho toda uma infraestrutura. A autogestão, ela pode até funcionar, mas no final das contas, ela acaba gerando mais prejuízo, porque a pessoa ela tem que estar integralmente ali. E aquela questão de você ser distante do local, porque tem muito morador que reclama. Assim, o síndico tem que ser um morador porque conhece mais. Vai reclamar na cara dele. Bater na porta dele. É que assim, é por isso que a gente fala, voltando na autorresponsabilidade, nem tudo é questão do síndico. Né? Então tem coisas às vezes que, por exemplo, eu sou sua vizinha, a gente tem a garagem parada lado a lado. Então aí você percebe que começa a marcar a porta do seu carro porque o meu carro começa a abrir um pouquinho mais forte a porta. Isso não é uma questão do síndico, isso é uma questão entre nós. Me tira uma dúvida, quando aparece isso é muito comum, aparece um cidadão com uma caminhonete cabine dupla enorme, não cabe na vaga dele. O que fazer? Na verdade existe tem um tamanho específico de acordo com a legislação. Aí a gente tenta fazer aquelas adequações, né? Porque assim, uma vez que o condomínio ele está dentro da legislação no tamanho da vaga, aí a gente vai ter que ver a forma que vai abordar isso, ou se tentar, por exemplo, se for uma vaga rotativa que precisa de sorteio, a gente tenta alocar em outra vaga, né? E assim, diante a legislação, o correto é se manter a vaga dentro do tamanho da legislação exatamente para poder ser coerente. O carro não pode ficar lá. Se ele estiver atrapalhando passagem, vai ter vizinho que vai reclamar, e aí a gente entra numa outra esfera aí. Aliás, eu acho horrível essa história de vaga indeterminada, hein? Isso eu deveria não ser gosto. proibido. Deveria ser proibido isso aí. Eu não gosto. No meu prédio é rodízio, é sorteio. É horrível. Porém, foi optado lá todos os anos, desde quando foi feita a implantação. Como todo mundo se acomodou nas vagas, a gente faz a assembleia,
de sorteio de vagas, mas todo mundo vota por não sortear. Mas Isso também pode. É um jeitinho, né? Mas é legal, Sim, não, mas eu acho que o certo é ter a escritura na garagem. Aí tudo vai depender como que vai ser o memorial descritivo do que a construtora faz. Não tem que mudar a lei. É. Da lei de legislação. Alguma pergunta final, Paulo? Não, eu só queria saber se você lembra de algum caso inusitado da falta dessa autorresponsabilidade. Boa. Eu tenho um caso específico que isso rendeu até algumas risadas dentro do escritório. Isso é É bom. um condomínio que tem 4 torres, né? Um cliente meu. E assim, eu tinha um condômino que ele recebia a cesta básica na portaria do prédio, né? A empresa dele encaminhava para lá. Então aí, depois disso, ele viu e ele questionou o síndico na época por que naquele determinado mês a cesta básica dele não tinha chegado. E foi feita a apuração na portaria referente ao se tinha chegado, alguma coisa, porque ele foi verificar na empresa e a empresa tinha emitido a cesta básica para o endereço dele. Bom, tudo bem, enfim, só que quando interfonaram, ao invés de, se eu não me lembro especificamente se era do B e interfonaram o mesmo número de apartamento para o bloco D, e o condômino dessa unidade errada desceu e recebeu. De bom grado. De bom grado, e assim... Eu conheço esse condomínio. Ele recebeu e assim, depois Já vi disso... a mesma história. Aí depois disso, o que aconteceu? A gente acabou dando risada, mas ainda a gente notificou a unidade que recebeu erroneamente. E ele falou, não, mas eu não vou devolver. Me interfonaram. Eu falei, não, mas não tem como. Não Aí, era seu, né? aí a gente acabou notificando e fazendo com a parte legal interna na administração, mas tudo foi resolvido. Risadas à parte é apropriação indébita, né? Não é? Mas é aquela autorresponsabilidade, não é, Pedro? Você chega e fala assim, poxa, não, se eu já não tenho prazo, não é meu, verifique na outra unidade, Estou né? chamando errado. Né? Então, mas tem essas histórias. Camila, obrigado, hein? Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Vamos falar Obrigada, mais sobre eu esse agradeço. tema apaixonante, que é morar em condomínio. Fique à vontade, estou à disposição. 7h43, produção, rápido intervalo.